o Pacto Mágico dos Iluminados de Thanateros. Desde o início da corrente mágica do Chaos, alguns indivíduos escolheram trabalhar sozinhos, enquanto outros escolheram fazê-lo em conjunto, em uma configuração livre de grupos aliados. A ordem mágica dos Iote tem, na prática, funcionado como uma desordem altamente criativa. Esta desordem criativa tem gerado, entre outras coisas, uma estrutura conhecida como o Pacto. Contrastando com as implicações usuais deste nome, o Pacto é uma sociedade de amigos para suporte mútuo e encorajamento no campo da magia. O Pacto Mágico dos Iote representa outro aspecto da corrente mágica do Chaos, no qual os seus praticantes escolheram trabalhar como uma força integrada. O Pacto é um veículo orientado para a grande obra da magia e para os prazeres e loucuras que fazem parte desta busca. O Pacto também funciona como uma força psicohistórica na batalha pelo Aeon. Historicamente, todas as organizações mágicas e místicas têm usado uma estrutura hierárquica para exercerem pressão por excelência sobre aqueles que trabalham em todos os níveis da hierarquia. Embora as posições de maestria nestas organizações tenham, frequentemente, dependido mais de recursos de autoridade questionáveis, emanada de fontes obscuras, do que de uma verdadeira competência técnica, inevitavelmente, esses blefes têm levado à destruição destas organizações. Todavia, este velho mecanismo não deixa de ter seus méritos. O guru e o Shela, discípulo, se põem sobre enormes pressões e se o Shela finalmente se rebela, ambos vão ganhar muito, embora isso facilmente termine em desastre. Enquanto a maioria dos indivíduos são relativamente sadios e competentes, a maioria dos organizadores agem como sendo loucos e estúpidos. Isto acontece porque a maioria das organizações permitem, apenas, um embasamento positivo desde baixo. Deste modo, aqueles que estão no topo são condenados a se banharem nas enganosas reflexões das suas próprias expectativas, ao emitirem diretrizes ainda mais equivocadas. A estrutura do pacto supre estes problemas tradicionais preservando, ao mesmo tempo, a valiosa pressão criada por uma estrutura hierárquica. Nos templos do pacto, todos os membros são encorajados a apresentar, voluntariamente, técnicas e conceitos para que sejam experimentados e avaliados, e a estrutura de graus meramente reconhece a competência técnica mágica e a responsabilidade organizacional. Aqueles de graus mais elevados têm que evitar comentários sobre o estilo de vida, o comportamento pessoal, os gostos e a moralidade dos outros membros. E no entanto, a estrutura do pacto força uma constante corrente do retorno negativo de baixo para cima, institucionalizando, assim, a rebelião no ofício dos insubordinados. Portanto, tão logo um razoável nível de habilidade técnica e organizacional é alcançado, o mestre do templo, o adepto, ou o mago tornam-se, repentinamente, sujeitos a intenso criticismo, tanto como professores quanto como indivíduos, isso é considerado uma grande recompensa. O pacto é constituído de 4 graus, neófito, iniciado, adepto e mago, numerados respectivamente de 4, 3, 2, 1. Adicionalmente existem 5 ofícios. O sacerdote ou sacerdotisa do caos podem ser tomados como um grau paralelo ao terceiro ou segundo. O ofício de Supremo Mago é desempenhado pelo cabeça do pacto, é designado grau 0. O ofício de mestre do templo designa o coordenador das atividades de um determinado templo, e pode ser desempenhado por qualquer indivíduo acima do 3º grau. O arquivista é o responsável pelos registros do templo. O ofício do insubordinado pode ser desempenhado por qualquer indivíduo do 3º grau. O insubordinado é um assistente pessoal de um outro membro do pacto, e age como crítico, inspetor e aguilhoador daquele membro. O pacto é uma oligarquia que se auto-perpetua. A ascensão para um grau ocorre mediante convite dos demais indivíduos daquele grau ou de graus superiores. O Mago Supremo pode ser substituído, apenas, por ação unânime de todos os membros do 1º grau. O acordo tácito na afiliação ao pacto é de que os graus Liberno 7 superiores forneçam organização, facilidades, instrução e material, e em retorno, os graus inferiores fornecem quaisquer serviços de ordem material, financeira ou mágica, que possam ser razoavelmente pedidos a eles. Em último recurso será apreciado pelo grau 0. O Templo do Pacto. O Templo do Pacto só pode ser fundado por um adepto ou um mago, o qual inspeciona, periodicamente, o trabalho do templo. O templo consiste na assembleia dos membros, podendo ser convocada em qualquer espaço fechado ou aberto, onde a privacidade possa ser assegurada. O mestre do templo manterá arquivo com os endereços de todos os membros do templo, para que possa contatá-los.
Este arquivo não pode ser mantido de forma que estranhos ao templo tenham a possibilidade de acessar informações a respeito dos membros. O mestre do templo também manterá seus superiores no pacto informados do endereço pelo qual seu templo pode ser contatado, e eles manterão esta informação da mesma forma. Os membros poderão pertencer a mais de um templo. Por exemplo, um iniciado de um templo protegido poderá precisar frequentar o templo de seu adepto ou mago protetor para receber treinamento específico e avançar para o próximo grau. Todos os templos adotam um nome característico pelo qual eles são conhecidos no pacto. Templos supervisionados. Pode ocorrer que por algum acidente geográfico, um grupo de pessoas que desejem se associar nas formas do pacto estejam em uma área distante dos centros de atuação. Neste caso, um ou mais membros que representem este grupo devem, de alguma forma, se apresentar pessoalmente perante um adepto ou magus do pacto, recebendo para cada membro uma carta escrita à mão ou assinada com os juramentos completos de neófito, junto com qualquer outra exigência do supervisor. Então, de acordo com a avaliação do adepto ou magus, deve ser dado o quarto, e em seguida o terceiro, dando-lhe o poder de abrir um templo e conduzir o trabalho nestes graus. O ofício de mestre de templo. As atividades do templo são coordenadas pelo mestre de templo, que pode ser indicado por um adepto ou magus supervisor do templo ou escolhido pelos mais graduados presentes. O mestre de templo tem a responsabilidade de cuidar para que apenas membros do grau apropriado ou candidatos a este grau sejam admitidos nos rituais do templo. Visitando membros de outros templos, deve dar-lhes os sinais e palavras apropriados ao mestre de templo em particular. O mestre de templo deve delegar um ou mais mestres de templo auxiliares. O ofício de arquivista. O arquivista guarda um registro das atividades do templo. O registro deve usar exclusivamente os nomes mágicos formais ou números dos presentes. Os registros devem detalhar o horário e o local das atividades, seguido de uma breve descrição de quaisquer trabalhos que foram feitos e os resultados alcançados. Se não for possível autorização para registros de informações confidenciais, tais informações devem ser codificadas, mas não cifradas, por algum código autorizado pelo mestre de templo. O arquivista é pessoalmente responsável pelos registros, respondendo caso eles venham a ser destruídos, perdidos ou roubados. Os registros do templo devem ser inspecionados por qualquer iniciado ou grau mais avançado do templo. Os graus e os rituais de grau. Candidatos ao grau de neófitos são admitidos na base de entrevistas e conversas com membros do pacto, por recomendação pessoal ou por pedido enviado ao pacto. Nenhuma pessoa pode ser admitida em qualquer ritual do pacto sem antes ter se submetido ao ritual de neófito. O ritual de neófito requer que o candidato tome algumas medidas preliminares, como providenciar um manto e um anel que sigam as determinações do pacto, e tenha demonstrado ser uma pessoa de mente aberta, livre de crenças dogmáticas. A maioria das atividades e dos trabalhos mágicos do pacto são abertos ao grau de neófito. O grau de neófito corresponde a um período em que o pacto e o neófito testam seus relacionamentos. O neófito pode ascender de grau a qualquer momento, como pode Liber no 8. Se desligar a qualquer momento. O ritual de iniciação corresponde a uma aceitação completa do candidato ao pacto. O pacto não oferece fronteiras para um iniciado. As atividades confidenciais e as atividades mágicas são conduzidas com o templo aberto no grau de iniciado. Os iniciados seguem todas as formas de magia e começam a trabalhar com o Liber KKK, e se desejarem, realizam um trabalho paralelo como monges ou monjas do caos. O ritual de adepto marca o momento em que o candidato atinge capacidade mágica, e assume a obrigação de ensinar, de proteger o pacto, administrar sua estrutura e tradição. Não é necessário abrir o templo neste grau. Não é apresentado aqui o ritual de reconhecimento de magus. Este grau é conferido àqueles que, além da habilidade mágica, possuem potencial para liderarem dentro do pacto. A insígnia do pacto. O adorno fundamental de qualquer templo do pacto, seja ele aberto ou fechado, é a estrela de 8 pontas do caos, colocada proeminentemente. Ela pode estar representada na forma de uma bandeira, ou na toalha do altar, uma esfera caótica, ou a estrela montada em algum material. Todos os graus devem usar mantos com mangas compridas e capuz. Os mantos são comumente pretos, contudo os templos individualmente podem eleger outra cor para seus membros. O anel da ordem é prata e tem gravado uma estrela de 8 pontas do caos. Ele pode ser usado em qualquer momento, mas não representa em si uma prova de afiliação ao pacto ou graduação.
Os membros escolhem um nome de uma só palavra e um número de 3 ou 4 dígitos, pelos quais eles serão conhecidos formalmente dentro do pacto, e pelo qual seus feitos e comentários serão registrados nos arquivos do templo. Os membros do sexo feminino serão chamadas de Sor, Soror ou Irmã, e os do sexo masculino de FRA, Frater ou Irmão. Desta forma, um nome completo formal seria, por exemplo, FRA. Alias 251, terceiro iote. O simbolismo dos rituais de grau. Os rituais apresentados aqui são o mínimo necessário para se abrir e fechar um templo, e se reconhecerem membros no grau de neófito, iniciado e adepto. Os templos podem decidir adicionar material extra a estes rituais. O ritual de neófito é um casamento com o pacto. De qualquer forma, em uma tradição moderna, o divórcio é permitido a qualquer tempo. O candidato é perguntado sobre as 4 qualidades da assim chamada pirâmide dos feiticeiros: saber, desejar, ousar e calar. O candidato é recepcionado com abraços, aplausos e gestos de carinho. O ritual de iniciado marca uma entrada efetiva no pacto, e o candidato oferece ao pacto os poderes que possua nas virtudes mágicas, desejo, percepção, imaginação e concentração. A seriedade desta submissão é marcada por alguns momentos de profundo silêncio que encerram o ritual. O ritual de adepto marca a aceitação por parte do candidato, das responsabilidades e dos poderes executivos com o pacto. O ritual se resume ao simbolismo das 4 armas elementais que são o pentáculo, cálice, a espada e o cajado. O candidato é recebido com fogo para purificar os votos assumidos. Os sinais e as palavras de grau. Os sinais e palavras de grau protegem o pacto de infiltrações e impostores. Elas consistem em gestos e palavras discretas para que possam ser trocadas em contatos sociais, sem que se possa parecer que se tratam de sinais para os profanos. Os sinais e palavras são trocadas periodicamente pelo grau primeiro. Notas nos rituais do pacto. Os rituais estão representados como sendo liderados pelo MT. Eles podem ser liderados por qualquer membro do devido grau que seja designado pelo MT. É normal que o MT delegue funções dentro do templo para que os membros possam praticar a liderança em rituais. O ofício de insubordinado. Todo MT é assistido pessoalmente por um insubordinado que deve ser escolhido entre os membros do templo, exceto o MT. Junto a qualquer adepto ou mago que esteja liderando um estudo, também deve haver um insubordinado escolhido entre seus estudantes. Os 5 mandamentos do insubordinado são: Liber Num 9. Verificar se todos os ensinamentos e instruções estão sendo compreensíveis e criticar e pedir explicação sobre os que não são. Este é o mandamento do louco, para se desfazer a ignorância ou o fingimento de ignorância, quando os outros fingem que entendem. 2. Para transmitir o criticismo com uma certa leviandade. Este é o mandamento do brincalhão, para fazer graça com aquilo que os outros acham melhor ignorar. 3. Para apontar as falhas pessoais e a ignorância. Este é o mandamento do capelão, para tratar os problemas pessoais imparcialmente. 4. Para receber comunicados de progressos mágicos, sem que seja necessário comentá-los. Este é o mandamento do confessor, cuja existência é uma salvaguarda contra a preguiça e a complacência. 5. Para deter o poder do veto contra qualquer instrução, e notifica-lo ao 0 ou ao primeiro sobre este exercício. Este é o mandamento do inquisidor, para impedir abuso de autoridade. Os detentores do ofício de insubordinado escolhem 2 palavras como título para caracterizar sua atuação. Tais palavras podem ser escolhidas em qualquer combinação das palavras louco, brincalhão, capelão, confessor ou inquisidor. Normalmente uma palavra é escolhida, na função em que o candidato está mais inclinado a realizar, e a outra na função menos favorecida. Desta forma, o insubordinado pode escolher ser intitulado como inquisidor brincalhão, capelão louco, ou confessor inquisidor e assim por diante. O ofício de insubordinado toma lugar toda vez que um novo insubordinado é apontado para substituir um antigo, ou quando o iniciado detentor do ofício é reconhecido como adepto. Alguns templos preferem mudar constantemente a figura do insubordinado em cada encontro, seja randômica ou sucessivamente. Em outras situações o posto é ocupado definitivamente e as partes envolvidas elegem aquele que será marcado pelo rito do insubordinado. De outra forma, o medalhão do insubordinado, que é o símbolo de seu ofício, é usado quando o ofício está sendo realizado, passando de um para o outro. O insubordinado normalmente conduzirá os negócios oficiais com o recipiente da insubordinação em particular.
O recipiente pode ser escolhido para levar ao insubordinado de antemão alguma instrução controversa para prevenir o exercício público do veto. As atividades do templo. As atividades do templo vão variar de acordo com a necessidade, circunstâncias e conforme com os graus e a cumplicidade dos presentes. As sessões seguintes dão alguma indicação das atividades frequentes do templo e na sequência em que são comumente realizadas. O mestre de templo será responsável pela privacidade do templo, e que qualquer visitante será do grau apropriado. O MT anunciará qualquer teoria para aprofundamento e dar qualquer explicações preliminares necessárias. Abertura. O templo pode ser aberto com um ritual de grau ou com um ritual de abertura. Prática e treinamento. Vários membros do pacto, com a descrição do MT, liderarão exercícios particularmente disciplinas mágicas. Isso incluirá exercícios de controle da mente, práticas com técnicas de gnose, e práticas com os vários instrumentos mágicos e técnicas. Leituras e demonstrações devem ser dadas e papéis lidos. Atuação mágica. Com a descrição do MT, vários feitiços e rituais de evocação, divinação, encantamento, invocação e iluminação de acordo com as necessidades do pacto, do templo ou individuais. A missa do caos deve ser realizada como uma celebração, ou para ordenar um sacerdote ou sacerdotisa do caos, ou por algum outro propósito. Debate. O MT participa de um debate sobre questões administrativas, planejamento, progresso pessoal e pesquisa. Os indivíduos podem reportar seu trabalho com o Liber KKK e outros trabalhos. Publicações e comunicados de outros templos do pacto podem ser revistos. Liber NU 10. Fechamento. O templo é fechado com o ritual de fechamento e, se necessário, aberto em outro grau para propósitos específicos com participantes selecionados. É comum que o trabalho do templo seja seguido por uma confraternização. Assuntos do pacto. Poucos rituais do pacto possuem um fechamento escrito. Qualquer ritual que não possa ser memorizado deve ser revisto e simplificado em caráter de urgência. Em geral, quando um exercício ou ritual complexo é realizado, um membro explica detalhadamente aos outros de antemão, e lhes guia na sequência a ser seguida, dando instruções para os outros participantes, para que estes deem sua contribuição no momento apropriado se necessário. O MT precisa da autorização de magus do pacto, se o templo empreender trabalho mágico pago em benefício de pessoas de fora ou instituições. A aprovação também é necessária para que seja lançado um ataque mágico, de qualquer forma isso é condenado em circunstâncias que sejam coercitivas. Excomunhão. Caso um membro do pacto torne-se intolerável, os membros do templo podem forçar uma excomunhão do pacto por uma simples maioria. O MT tem o voto de Minerva. Caso o membro a ser excomungado seja o MT, o insubordinado tem o voto de Minerva. Os excomungados estão afastados das atividades do templo, até segunda ordem, e os membros não poderão discutir os assuntos do pacto com eles. Um tratamento mais severo por parte do pacto será tomado em relação ao excomungado, que tenha trazido sérios prejuízos ao pacto. Nada é verdadeiro, tudo é permitido.